Seja bem-vindo a mais um PavoniCast aqui diretamente de Orlando, da sede da Omni Realty, a sua imobiliária, a nossa imobiliária aqui em Orlando. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pavoni Corretor. Pavoni Corretor, eu sou o broker da Omni Realty, uma imobiliária aqui em Orlando, voltado a atender você brasileiro que mora em qualquer lugar do mundo, a realizar o seu sonho de ter a sua casa e fazer a gestão dos seus investimentos em imóveis. Esse podcast, ele tem um intuito principal de trazer empresários daqui da região, celebridades, pessoas conhecidas, pessoas que ajudam a comunidade de Orlando, brasileiros, para contar a sua história de sucesso, contar o que está fazendo pela comunidade brasileira, contar como que foi o seu processo todo de Estados Unidos até chegar aqui, para que sirva de informação real, para que sirva de informação bacana, para que sirva de fonte de inspiração, para você que um dia queira romper essa barreira e migrar para os Estados Unidos, ou mesmo simplesmente sair da tua zona de conforto e falar, poxa, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Então esse é o intuito, é o que a gente tenta trazer para vocês, nossos seguidores, e graças a Deus, nesse segundo ano, nessa segunda temporada, a gente vem atingindo essas marcas e o resultado está sendo fantástico. Graças a Deus, só escuto elogios. Bom, os nossos patrocinadores estão passando aqui durante a nossa entrevista. Eu queria agradecer todos eles, mas eu vou fazer um pouquinho diferente para não ficar essa jabazão assim. Eu quero anunciar hoje para vocês o nosso entrevistado, que o nosso entrevistado já esteve aqui uma vez. E quando ele veio, ele me trouxe vinho, ele me trouxe costela, ele me trouxe... Eu já até tô falando quem é, né? Aí hoje, rapaz, ele não me trouxe nada. Me trouxe meu presente de aniversário até, né? Mas eu pensei, nem almocei para gravar esse negócio aqui. Achei, vai chegar um monte de comida. Aí, tô desconcertando já o cara. Mas ele vem trazer novidades, porque deve fazer 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente bateu um papo. E eu tô trazendo hoje o meu amigo Ricardo, que é o CEO da Adega Gaúcha, que é um cara com 20 e poucos anos aqui dos Estados Unidos. Ele vai contar um pouquinho a história dele, as novidades do Adega Gaúcha, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. E ele vai contar um pouco da história que o cara que inaugurou isso daqui, no meio da pandemia, um cara maluco, veio lá. Ih, rapaz, vocês vão ficar aí antenados em tudo que vai acontecer nesse podcast. É uma lição de empreendedorismo e qualidade de serviço para o seu cliente aqui nos Estados Unidos. Então, fica sintonizado e hoje eu tenho o prazer de trazer meu amigo Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Pavoni. Boa tarde, vocês ouvintes aí do PavoniCast. É uma satisfação, pela segunda vez, estar presente aqui no podcast. 1 ano e meio atrás, apresentando qual que era o projeto da Adega Gaúcha, e depois de 1 ano e meio podendo anunciar aí a expansão e a abertura de Kissimmee, que a gente vai estar abrindo daqui a 2 semanas, e Deerfield Beach em setembro. Foi um investimento grande de tempo, de dedicação de toda a nossa equipe e, é claro, seguindo os passos de quem deu certo em Orlando, como o Pavoni. Pô, rapaz, assim eu vou ficar lisonjeado. Meu amigo, mas parabéns, hein, Ricardo? Quer dizer que do Adega Gaúcha, ali naquele espaço que você mesmo intitula não o melhor ponto, vocês já estão indo para outras 2 unidades aqui na Flórida em 3 anos de operação. Sim, Você é louco, isso sim. Dizem que o mundo é dos loucos, né? Então, eu acho que faz parte. A primeira Fazemos parte. A primeira Adega Gaúcha a gente abriu numa localização que era meio desacreditada em Orlando. Hoje não tanto, com a criação do novo parque da Universal, as pessoas olham para mim e falam, poxa, que sorte que você teve de ter feito esse aluguel há 3 anos atrás. E às vezes é preciso realmente sentir o coração, receber uma mensagem lá de cima que fala, vai em frente, e escutar aquele sentimento e fazer. Foi isso que aconteceu no início. Acreditar numa ideia, ter um plano de negócios para poder executar, criar em volta o maior número de pessoas que acreditavam naquele projeto e fazer parte da comunidade. Porque a gente se tornou, com pouco tempo, a churrascaria local
e a gente passou a ter vários que a gente chama de embaixadores das marcas, de pessoas com credibilidade de Orlando, colocando a gente realmente num nível na qual a gente gostaria de estar, que é aquele de trazer o momento mágico à adega, como a Disney tem, né? É a respeito da experiência, é a respeito de mostrar para esse mercado o que é realmente o serviço de hospitalidade. E eu fico impressionado, bom, eu vou falar aqui para vocês, o Adega Gaúcha, eu tenho um problema com o meu contador, porque o meu contador acha que eu sou sócio da Adega Gaúcha, que ele pega a minha fatura de cartão de crédito, ele fala, se a gente for auditado pelo IRS, eles não vão entender, eles vão querer que você tenha um demonstrativo de resultado da Adega Gaúcha, porque você gasta muito lá. Né? E é por isso, de repente, que é feliz, né? É por isso que eu sou feliz. Você já viu um gordinho triste na sua vida? Rapaz. Poxa vida. Mas o Adega Gaúcha, realmente, ele é um lugar fantástico que a gente aprendeu, né, a gostar. E não é só porque o Ricardo é nosso amigo ou não. Vocês sabem, né, da brincadeira que eu tenho com o selo Pavone de qualidade. E a Adega Gaúcha é um dos lugares assim que eu faço questão de estampar o selo de qualidade, que é o lugar onde a gente vai, né, onde a gente frequenta, onde eu faço questão. Agora tem até a minha garrafa de vinho lá com o meu nome. Mas olha, como que você, Ricardo, conta um pouco da tua história, que eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouquinho, bem resumidamente, né, para entender como que em 3 anos, que é rápido, ainda mais por um restaurante, né, como é que você chegou nesse ponto? Conta um pouco essa história para em 3 anos já ser esse sucesso que é a Adega Gaúcha hoje, né? Respeitado aí por todo mundo aqui em Orlando, respeitado pelos grandes players aqui do mercado, que você está dando de 10-0 em cima deles na qualidade de serviço, atendimento e na qualidade do teu produto. Conta um pouco dessa história para o pessoal entender que não é da noite pro dia que chega lá. Eu acho que para o ouvinte aí que quer mudar, vir para o Brasil, eu acho que inicialmente existe aquela questão de como eu vou fazer dinheiro na América, como é que eu vou sobreviver na América. E inicialmente é parte de um processo de aprendizado realmente. E aí você percebe que quanto mais você corre atrás do dinheiro, parece que o dinheiro corre de você. E a partir do momento você, através do aprendizado, você começa a perceber que o dinheiro passa a ser uma consequência dos atos. Ele não pode ser o meio. E foi isso que eu pude observar durante a pandemia, porque a pandemia existia muito uma questão antes de pandemia de se dizer, eu gostaria de fazer isso, mas não tenho tempo para fazer. E na pandemia todo mundo tinha tempo para fazer e não fez nada. Era o que mais E era o que acontecia. E eu tinha um projeto de gaveta, que era um projeto de abrir um restaurante, era um grande sonho, e eu resolvi durante a pandemia realmente reavaliando a minha vida a colocar esse projeto em prática. Escolhemos Orlando, por Orlando ser uma cidade estratégica de crescimento. Durante a pandemia, o estado da Flórida houve um boom econômico muito grande, porque ela era pró-negócios, bem diferente de um estado de Nova York, na qual eu vim, que ficou bem fechado, bem restrito. E cheguei aqui no início e fui tentando conhecer o mercado com profissionais, com o pessoal de restaurante, de hospitais que faziam certo. Então, em vez de chegar com um salto alto, como assim a gente diz, de dizer que era o cara de Nova York, foi muito mais entender o que era o mercado e quem tinha credibilidade no mercado, como se fazia. Então, teve várias pessoas que eu analisei na época, né, grandes amigos, o Maninho, a Rafa, o Cleston, tem muita gente de qualidade aqui em Orlando, na qual eu pude observar, falei, olha, o caminho é esse, como que eu posso fazer parte desse círculo? E aqui estamos, né, com várias pessoas de diferentes segmentos, igrejas, dealership de carro, corretoras e todo mundo falando muito bem da gente, entendendo o valor do nosso cliente e trazendo realmente o serviço para o próximo nível. Porque, como é uma cidade muito grande de Orlando, sempre você teve uma visão, de repente, de alguns segmentos de eu vou atender o turista. Nós viemos para o mercado para atender o local, para o local nos nomear como um dos favoritos, para que o turista escutasse dos locais que nós somos um favorito. E isso deu muito certo, graças a Deus. Não, mas é verdade, é verdade. Agora, você veio de Nova York. São quantos anos nessa indústria, Ricardo?
com Orlando agora, nós tô com 25 anos praticamente, né? 25 anos de preparação para dar certo da noite pro dia. Comecei aí lavando o prato e hoje o pessoal fala que ele deu sorte. É claro que houve aí todo o aprendizado. Eu falo isso muito para quem chega e começa a trabalhar, porque quando a pessoa começa a trabalhar, ela tem que entender que existe um processo de aprendizado. Então, eu oriento muitas pessoas que chegam e falam assim, olha, ou você entende que você parte de um processo, ou você vai pensar que você está dando um passo para trás na vida. E, na verdade, às vezes, você precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. E é isso que aconteceu. Tinha um grande emprego, sou muito grato à empresa que eu trabalhava, eu acho que foi o melhor trabalho que eu tive nos últimos anos, uma credibilidade muito grande. Essa empresa implementou o que é o churrasco nos Estados Unidos. Até então, o consumidor achava, o americano em si achava que a comida brasileira era feijoada. E hoje ele vê a comida brasileira como churrasco por causa de uma grande corporação na qual eu trabalhei. Mas com o tempo a gente vê que os processos eles podem ser voltados à origem, porque a empresa quando cresce muito, ela começa a não prestar tanto atenção aos detalhes das raízes, um arroz carreteiro, um torresmo, começa a pensar, reavaliar, não vou servir o abacaxi com canela, porque de repente isso me tira um pouco da minha venda de sobremesa. E para a gente sempre foi a questão de como o cliente... Fica focado no resultado, exato, e não tem nada de errado, porque se uma empresa vale muito, é devido aos resultados dela. No nosso caso, o valor da nossa empresa, a coisa mais importante são as pessoas. As pessoas que a gente serve e as pessoas que trabalham junto com a gente. O resultado de número é a consequência dos atos, como eu disse. E vocês estão indo, dessa adega, 1 ano e meio, não, 3 anos, né, de adega. Eu lembro da gente conversando, né, algumas vezes, de algumas grandes marcas brasileiras que vieram e tentaram se instalar aqui e não conseguiram se instalar. E grandes marcas lá do Brasil, tem uma lá que serve... não vou falar marca aqui porque eu não quero encrenca. O que você acha que essas marcas pecaram? Por que elas não conseguiram se fixar aqui? Olha, eu acho que nem tudo que dá certo nos Estados Unidos vai dar certo no Brasil, nem tudo que dá certo no Brasil vai dar certo nos Estados Unidos. Negócio é preciso ter humildade. Humildade é preciso estudar estudos de casos que dão certo nos determinados mercados. Né? Eu trabalhava em Nova York, que é um mercado bem competitivo. Se você vai ter um produto para Times Square é uma coisa, se você vai atender o público de Downtown Tribeca é outra, se você vai atender o Midtown East, que tem o pessoal da Bolsa de Valores, é um outro. Então, quer dizer, a resiliência e a habilidade de se adaptar ao público local é muito importante. E, às vezes, falta um pouco. A empresa do Brasil chega aqui achando, eu vou fazer igual faz no Brasil. Não necessariamente vai dar certo, porque as pessoas vêm de uma forma diferente. Né? No Brasil, o serviço é bem serviçal. Aqui, o serviço, a própria palavra, quando... as pessoas têm a gratificação da gorjeta, que chama tips, né? Que o tips é to ensure properly service, né? Que é o significado de tips. Então, é o serviço e como faz o cliente se sentir. No Brasil, é quanto você entrega para o cliente. Então, eu acho que é um pouquinho diferente, né? O americano, ele quer cuidar de quem está cuidando de você. Não necessariamente quem bota o prato de comida na sua frente. Então, eu acho que os detalhes são muito importantes, né? Eu acho que você é o corretor de maior sucesso hoje em Orlando, porque você entende isso muito bem, do que é o follow-up, o que é a satisfação plena do cliente. Você trabalha aí com um sonho de realização dele, de uma casa ou de construir o seu próprio negócio. Então, esses detalhes, eles fazem a grande diferença. Então, cada pessoa que nos escolhe dentro da adega, realmente a gente sabe que é uma questão de escolha. Orlando tem 3 mil restaurantes. Se eles escolheram a gente, 3 mil restaurantes. Então, se eles escolheram a gente, é parte do nosso trabalho mostrar que a escolha foi feita de maneira correta. Então, a gratidão de mostrar para o cliente, obrigado pela escolha, eu estou aqui para poder te servir, atender e fazer com que você tenha um momento especial na sua vida, ao ponto que você vai sair daqui hoje pensando, quando é que eu vou voltar? É bem por aí, e vocês fazem isso bem, tanto que ele colocou de domingo lá, ele faz a paella, né? A paeja, como eu, grande paulista, falo. E você não precisava colocar a paeja. E não acrescentou $1 no teu rodízio. Eu acho que o divertido...
Então, deixa eu puxar o saco aqui. E a paeja dele ainda não é qualquer paejinha, não. É um paejaço, meu amigo. E você come o quanto você quiser. Então, essas coisas que eu acho e eu vejo, né, que acompanho sempre, é o que faz a diferença do pessoal querer voltar, porque você também está sempre inovando, né? Não está parado na mesma, né? A ideia é essa, né? Não existe uma importância de o cliente vai gastar $10 na adega ou vai gastar $100 na adega. E eu falo isso com maior honestidade. Eu quero que ele consuma o nosso produto e saia satisfeito e volte. Então, hoje ele vai chegar na adega comer um hambúrguer, que a gente faz um hambúrguer com... conta né? essa história. Pera aí. Daqui a pouco você conta essa história aí. Vocês já sabiam disso, rapaziada? Que a churrascaria tem hambúrguer. Nós já vamos contar essa história. Fica aí. Ou ele vai comer um churrasco, ou ele vai comer um à la carte, ou ele vai vir para uma data especial na vida, ou ele vai fechar um negócio. Então, quer dizer, existem situações diferentes na qual ele vai ir na adega. E o fato da gente não ser uma rede, né, a gente pode ter realmente os sentimentos de servir as pessoas como estivessem indo na nossa própria casa. Então, se hoje eu vou acordar e dizer, eu vou fazer uma paella, eu vou pegar um chefe que teve uma experiência de Madrid, na Espanha, para fazer, eu vou executar um produto com uma qualidade excepcional para poder ter um diferencial para aquele cliente que vai lá toda vez. E eu escuto muito o cliente, em todos os sentidos. A gente tem muita gente aqui do Nordeste que adora uma rabada, né? O pessoal hispano gosta muito. Então ele chega e fala, cara, tem jeito de fazer um dia uma rabada? Eu fiz. Eu teve um outro cliente do Sul que falou, cara, tô com saudade de comer uma paletinha, tem como fazer? Nós fizemos. Então, realmente, se você é um cliente da adega que vai sempre lá e tem uma certa satisfação de pedir, uma liberdade de pedir o que você gostaria, a gente faz, né? O que é um pouco diferente para uma rede, porque ela tem uns standards, né? Muita churrascaria nos Estados Unidos, hoje, se eu chegar e pedir, eu quero um ovo, ele vai falar, não tem como fazer, porque não tem ovo, o ovo é de caixinha. Então, então fica difícil. Sério mesmo, né? Nesse nível mesmo de desse nível, porque o padrão é mais fácil de se replicar. Né? Então, escutar a preferência de cada um, ele foge um pouco do padrão. Então, para executar numa rede, ela tem uma dificuldade maior de fazer do que o que sempre foi a churrascaria do olho do dono, que está presente, que está escutando o que o cliente quer e tentando surpreender ele a cada vez. E uma coisa que a gente fala, né, que tem uma máxima aí que fala que o olho do dono engorda o boi, né, e lá na Adega Gaúcha a gente vê o Ricardo envolvido na operação, né, dificilmente, claro, hoje ele já dá o luxo de tirar algumas folgas, né? Mas também quando ele está de folga, ele está trabalhando, porque ele está visitando as outras lojas, e eu já presenciei isso daí. Mas, por exemplo, eu tive lá no Dia dos Pais, né? E ele ligou para mim antes e falou, cara, tu não reservou tua mesa ainda, né? Você vai vir? Eu falei... Rapaz, ainda bem que você me lembrou. Deixa eu falar com a esposa aqui. Aí ela falou, não, tá bom, pode marcar lá que nós vamos sim. Não, esse é um negócio diferente, principalmente com os teus clientes mais próximos, né, na verdade. Né? Essa é a ideia, né, Pavone? Porque o que acontece é o seguinte, a melhoria contínua e tentando ser uma versão melhor nossa a cada dia, né? E dizer não para quem a gente gosta é muito difícil. Mas tentar agradar numa situação de um Dia dos Pais que a gente serviu 1.400 pessoas. Sério? Que foi mais do que o Dia das Mães? Mais que o Dia das Mães. Se a gente não ligar para as pessoas mais próximas que estão sempre lá no restaurante, e hoje a gente tem eu vou dizer aí que a gente tem por volta de 500 clientes que vão todos os meses com uma determinada frequência, essa pessoa talvez vai esquecer e vai ligar para a gente no dia e falar, eu preciso ter uma mesa. E aí vai ser mais difícil de acomodar. Então, eu acho que o relacionamento, ele é isso, é você cuidar de quem cuida de você. Então, se você está presente sempre, não custa nada pegar a pessoa, ligar para ela, falar assim, olha, onde você vai estar domingo, né? Ou quando é o seu aniversário, falar assim, olha, você tem a promoção do aniversariante do mês, eu sei que você está aqui sempre, mas que tal você vir aqui hoje? O seu rodízio é por nossa conta, porque se é o dia que você está nascendo, é um dia especial para você, e se você escolheu a gente para comemorar o seu dia de nascimento, é especial para a gente também. Não, e é fantástico, e para vocês que não sabem, esse programa eu estou gravando dia 19 de junho, e amanhã é meu aniversário, dia 20. Eu não vou poder ir almoçar na Adega Gaúcha.
que eu vou viajar com a família, mas ele trouxe a adega gaúcha para mim, me trouxe um belo de um vinho que ele me ensinou a tomar e eu vou tomar ele amanhã no meu aniversário. Ah, cara, obrigado pela lembrança, viu? Prazer, mas agora me conta uma coisa, se 1.400 pessoas, gente, 1.400 pessoas é gente pra caramba, e eu vou te falar, eu tive lá e acho que no horário de pico, que foi perto da 1h30, e fiquei acho que até umas 3 horas, fiquei 1h30 na minha mesa. Serviço sempre fantástico, né? Eu vi a mesa do lado, que eram americanos. Na verdade, a mesa do lado era americana, a mesa da frente era americano. E tinha mais uma outra mesa de americana, assim, bem próximo de mim, que eu reparei. E a do meu lado me chamou a atenção, porque era a primeira vez que eles estavam indo. Né? Eu já peguei essa situação várias vezes, a tua equipe explicando para o americano como é que funciona e tal. E eu fico prestando atenção no comentário da mesa, o que eles estão falando. Legal. Né? E assim, todo mundo falando super bem. Nossa, quanta carne, que carne gostosa, que diferente, que corte diferente. Poxa, não preciso comer só um steak, né? Uma coisa assim completamente diferente. E aí eu queria te perguntar com isso daí, no teu market share hoje lá, quanto que você está atendendo do público americano e brasileiro? Bom, a gente sabe que o brasileiro hoje ele corresponde por volta de 8% da população de Grande Orlando, com 160 mil habitantes, considerando uma população de 2 milhões de habitantes na Grande Orlando, né? Então, quer dizer, o brasileiro tem uma presença muito grande na churrascaria porque ele se sente em casa. E é isso que a gente tenta fazer. É reproduzir aquele momento Brasil que você vai para a churrascaria no dia de domingo, ou você vai numa data de comemoração, tal. Mas a gente cresceu muito no segmento de brasileiros e o brasileiro é a melhor propaganda que tem para o americano. Então, o que acontece Explica isso. Eu vou explicar. Né? O brasileiro ele tem aquela questão de eu gostaria de ter um produto aqui que fosse tão bom quanto fosse no Brasil. E isso realmente não é fácil de fazer, né? Porque você entra com a questão emocional que a gente não está no Brasil. Apesar de Orlando ser um Brasil que ter dado certo. Mas não é o Brasil. É o estado mais seguro do Brasil. Né? Então, o que acontece a gente tentou fazer com que o máximo a experiência dentro da adega fosse lembrado que você está no Brasil, a partir do momento que você entra na porta até o momento que você vai embora. E o brasileiro fala muito. Ou ele fala bem ou ele fala mal. O nosso povo gosta de falar. Então, nós atingimos um produto na qual tem uma satisfação brasileira que ele vai voltar para a empresa que ele trabalha de americano e vai falar para 10 americanos. Então, ele abraçou, né? Eu falo muito. Olha a estratégia do cara onde chega. Gente. Eu gosto muito de conversar com meu sócio, que ele falou assim, pô, Ricardo, a gente roubou o coração dos brasileiros, que legal. E a ideia é realmente essa, né? E ao invés de pensar, não, eu vou atender o americano, que de repente ele demanda menos, né, e até mais fácil, a gente pensa em como é que nós vamos atender o nosso povo dentro da melhor forma possível. E o nosso povo traz o americano, traz o hispano. Então, hoje a gente tem aí por volta de 40% da população é brasileira. Domingo o almoço é 95%, geralmente, que é o almoço de domingo. Mas o jantar, eu diria hoje que 85% é americano. Uau, que legal! Porque o americano ele janta mais, o brasileiro almoça mais e o hispano ele vem entre os dois turnos. Hispano eu reparo também que tem sempre lá. Então a gente conseguiu atrair e hoje a gente está atraindo também o consumidor muçulmano, que é uma população muito grande da Arábia Saudita, Sírio, Egito, né? Mas então, tem alguma coisa a ver com a comida halal? A gente tem alguns cortes halal para atender a população a muçulmana e hoje, né, Orlando está abrindo uma das maiores mesquitas que tem, né? E a influência religiosa em Orlando é muito grande. A cidade de Orlando é uma cidade bem religiosa em termos de catolicismo, evangélico, muçulmano, e esse público é um público que a gente também trabalha em cima. Então, a gente tem uma área no buffet de salada que tem hummus, pão, pita, tabule. Então, a gente atrai esse consumidor também. Então, a gente foca no americano, no brasileiro, no hispano, e do Middle East, né? E esse pessoal, né, do muçulmano que come o halal, tem muito, né, que moram aqui, realmente você já confirmou isso. E no turismo eles também vêm muito para cá e por só comer halal, né, o tipo de comida halal, né, não são muitos restaurantes que têm essa oferta, né, cara, que cresceu bastante. Mas eu lembro que eu fiz um estudo disso há uns 9 anos atrás, quando eu mexia com o mercado de temporada, que a gente
queria esse público, era um público que estava vindo muito, né? E eu me deparei com isso daí. Então, pô, parabéns por esse negócio, cara. Fantástico. Agora, me conta uma coisa. O americano, normalmente, quando ele vai num restaurante, a primeira coisa que ele faz, depois que escutou do amigo brasileiro, que falou pra ele na empresa, vai lá, que é legal comer, tomar uma caipirinha, experimentar uma picanha e tal... ele vai dar uma fuçadinha na internet, num tal de Google Review e no tal do Yelp, né? E como é que tá a tua nota nesse negócio? Olha, hoje nós somos localizados como restaurante número 3 de Orlando, no TripAdvisor de 3 mil restaurantes. Número 3, dos Número 3 três, mil. Em 3 anos. O restaurante brasileiro número 1. Parabéns. No Google, a gente tem mais de 3.800 reviews, a gente é 4.9 de uma nota de 5. Uau! E aí tem a nota do Open Table também. Hoje a gente está com um nível de 99% dos nossos clientes saem da adega recomendando a adega. Uau, Ricardo! Então é uma nota realmente que é um foco muito grande na satisfação do cliente de toda a nacionalidade. Né? A gente não abriu um restaurante para atender apenas um público específico. É muito difícil ter um restaurante de 300 lugares focado só num público. Não tem então, como. a gente tem essa busca constante de atender o maior número de pessoas possíveis. Independente da nacionalidade, cor, gênero. Então, a gente trabalha muito em sentido disso. E o resultado tem dado ao ponto da satisfação do cliente estar sendo mostrado aí nas plataformas de review, né? Então... E me conta uma coisa, que bom isso daí. Bom, e tudo nota alta, então o americano vai recomendando. Agora me conta uma coisa, teve um chefe famoso brasileiro que veio aqui, meio maluco. Como é que é o nome daquele cara que faz o biquinho lá? Muito legal, né? O Eric Jacan, né? Uma pessoa extraordinária. Fantástico. Tive a oportunidade de tomar uns vinhos com ele. No final, eu estava tentando convencer a abrir um restaurante francês aqui, porque eu acho que precisa um restaurante francês brasileiro. Ia ser legal, ia ser uma que, boa. Né? E a gente fez um jantar na adega com harmonização de vinhos e tal. Foi um momento bem bacana. Foi muito legal. E com esse programa dele, vai pro ar quando? Você já sabe, não? Já foi? Olha, tá o Orlando Gastronomy, né? Do Luciano, tá trabalhando em cima. Ele está tendo agora uns projetos do Masterchef no Brasil. Eu acredito que no próximo mês está saindo alguma coisa. Já deve estar saindo. Porque é uma parceria também com a Azul, então tem alguma coisa dentro das aeronaves e tal. Então vai ser bem bacana. A gente divertiu bacana fazendo o programa com ele. Né? Capaz, eu fui nesse jantar lá com o Jacan e foi servido steak tartare, né? Que é o prato principal dele. E eu vou te falar uma coisa, eu já comi... Só teve um lugar que eu comi um steak tartare melhor do que o que você fez, mas é que foi feito com carne de bison. E aí é um negócio completamente diferente, entendeu? Mas foi um dos melhores. Está no cardápio agora? A gente está trabalhando alguns inovações, né? O steak tartare ele vai eventualmente fazer parte. Atualmente a gente está servindo o atum tartar, né? Até para ter uma condição de frutos do mar maior. Atum, tartar, ostras, a gente faz ela natura, ou faz ela Rockefeller, que ela é grelhada com queijo, espinafre. A gente faz o camarão risoto com tinta de polvo e camarão com limão siciliano. A gente tem peixe do dia, para justamente a pessoa que ir lá, né, dentro de um grupo, às vezes você tem alguém que não quer comer carne, alguém que quer comer só salada, para poder atender o maior número de pessoas dentro das expectativas delas são. Agora me explica uma coisa então, aproveitar que você tocou nesse ponto. A pessoa ela pode ir lá pelo rodízio, sim. Ela pode ir lá e ter o à la carte, e ela pode ir lá só pro buffet de salada, por exemplo? E ela pode ir lá para comer um hambúrguer, se ela quiser, né? Conta a história do hambúrguer, meu amigo. Como é que aqui que a gente tá nos Estados Unidos, o país do hambúrguer. Aí um dia eu tô conversando com ele lá, fizemos uma reunião e tal, ele falou, a gente... Conta a história do hambúrguer. Não, na verdade, o hambúrguer... Os Estados Unidos abriu muitas hamburguerias gourmet. Eu acho que no Brasil também foi bem para esse segmento de hambúrguer, né? E eu trabalhei em steakhouse em Nova York há muito tempo e o gerente geral desse steakhouse sempre falava comigo, Ricardo, você quer comer um hambúrguer muito bom? Vai no steakhouse, vai numa churrascaria. Por quê? Porque a gente tem carne. Né? Então não vai ser um produto processado, vai ser um produto fresco. E a gente tem o nosso executivo-chefe, o chefe Eric, que chegou e falou assim, poxa, eu tenho uma geleia de bacon que eu gosto de fazer e tal,
E o que você acha de a gente fazer um hambúrguer? Eu falei, vamos fazer um hambúrguer com carne fresca, vamos fazer ele com brioche. Então a gente fez um hambúrguer realmente, que é um hambúrguer um pouco mais leve, mas que tem uma explosão de sabores, né? Então esse hambúrguer é o que eu falo. O nosso cliente ele pode chegar na adega e comer um hambúrguer de 10 pila, ou ele pode comer um rodízio, ou ele pode comer um tomahawk, que a gente tem da Stockyard, 45 dias maturado. Então ele tem diversidade. E eu acredito que a churrascaria moderna, que a adega tenta fazer, ele sempre busca inovações nesse segmento. Até para quem é vegano, gente. Se você é vegano, você é muito bem-vindo na Adega Gaúcha. Eu já tive comemoração da empresa que a gente fez lá e uma das nossas colaboradoras, né, vegan, e ele serviu ali um belo de um salmão para ela, uma salada, não é verdade? Essa é escutar o cliente, ver qual que é a necessidade, caso a pessoa queira ir antes, o ideal é que na reserva nos informe, olha, a gente tem uma pessoa da nossa festa que tem uma restrição alimentar e a gente tem um chefe executivo na cozinha para poder cuidar dessa pessoa especialmente. E vocês estão sempre acompanhando lá o que está acontecendo, as datas comemorativas, né? Que nem esse mês a gente teve ali a semana LGBT. Vocês fizeram vocês fazem algumas campanhas nesse sentido, né? O que vocês buscam trazer de diferente? Qual as mudanças aí que vocês trazem para essas comemorações? Campanha, né? Eu acho que o mercado, às vezes, eles buscam alguma coisa para se posicionar no sentido comercial. As campanhas que a gente faz é realmente para reconhecimento e tentar trazer mais pessoas para fazer parte da mesma campanha. Né? Então, é sobre diversidade, como eu falei anteriormente. A gente quer servir o brasileiro, o americano, a gente quer servir pessoas de diferentes gêneros, de diferentes religiosidades, a gente quer servir o maior número de pessoas possível, porque a gente acredita que ela tem que ser aberta. Né? Então, nós estamos tendo o mês Pride. Né? O mês Pride, a gente fez uma parceria com a Zebra Association, que é uma associação que ela tem non-profit, né? Para cuidar realmente de alguns casos, na qual a gente desenvolveu um drink que é o nosso Pride Margarita. O Pride Margarita é uma margarita com um gelo com a cor do arco-íris, um símbolo do LGBT, que agora é LGBTQ+. Eu não consigo ter um entendimento completo, mas eu tenho um respeito por todos os gêneros, né? E a gente direciona $1 desse drink para causas sociais. Né? Então, algumas campanhas a gente faz e tenta incentivar o maior número de pessoas a fazerem, né? Assim como de desastres naturais. A gente teve uma situação muito triste com o nosso povo no Rio Grande do Sul. Exato. Que é o estado, eu acredito que foi o maior desastre da história do Brasil. Né? E eu estive conversando com os nossos amigos gaúchos, alguns clientes lá, e um deles falou assim para mim, falou, Pavone, nós estamos fazendo o que dá para fazer, porque a ajuda do governo, infelizmente, a gente não vai ter mesmo. É uma judiação. É triste o Brasil nesse sentido político, né? Mas é difícil falar da política do Brasil sem tomar uma certa posição, mas existe muito interesse do governo de fazer obra no Brasil. Então, a gente tem essa esperança que as obras sejam lucrativas, mas que beneficiem o povo. Então, eu estou tentando ser um pouco politicamente correto no meu dizer. Eu vou traduzir assim, espero que eles executem as obras e roubem o mínimo possível. ou pelo menos que eles roubem, mas que eles façam. Mas que tem que ser feito porque o povo está sofrendo, né? Mas existe também uma... Não tem aeroporto, não tem estrada, não tem ponte, não tem rodovia. Mas existe também uma conscientização do nosso povo. O nosso povo é muito forte em relação a isso. Eu tive o prazer de ligar para alguns colegas de churrascaria. Então, a gente fez uma ação na adega, na qual a gente conseguiu levantar fundos, a gente conseguiu um doador para dobrar esse fundo, né? Eu liguei para o meu sócio... Parabéns, Paulão, você é um cara fantástico. Eu liguei para o meu sócio, que tem uma churrascaria no Cape Cod, o Brazilian Grill também, ele fez uma ação lá, levantou fundos. Consegui falar com o Paulo Simonetti, da Adega Gaúcha, o pessoal da Terra Gaúcha de Tampa. Então, eles levantaram uma ação, o Henrique da HH lá em Los Angeles. Então, a gente realmente fez um movimento nas churrascarias para poder agregar.
Mas é claro, quando você levanta um determinado valor, né, o valor que a gente levantou foi por volta de $130 mil, né, a esperança é com que... Isso, $130 mil, todo esse conglomerado de churrascaria. Nosso, né? Parabéns, e uma bela grana, hein? E a gente mandou para os jipeiros lá, que é um pessoal muito sério, né, que ia em vilarejos e distribuía isso, cesta básica, produtos de necessidade imediata, fralda. Eles fizeram o uso do dinheiro para a necessidade do pessoal. Sim, do local, principalmente muito dos vilarejos. Essa ação. E eles conseguiram, dentro do atacadão que tem lá local, conseguir um desconto de 20%, que era a margem do atacadão, para poder comprar essas coisas. Então a gente pôde, naquele momento inicial que não existia assistência alguma de governo, contribuir um pouco. E no Brasil a gente viu várias pessoas fazendo isso. Sim, né? muita coisa. O Scooby lá do surf, não sei, né? Foi lá com jet ski, botando na lama, estragando, ajudando o povo. Né? Mas é uma coisa que vai demorar aí um pouquinho para resolver, mas que a gente pode pelo menos impactar um pouquinho o número de pessoas. Então fantástico, é isso, são ações sociais, é o Zebra, é o Rio Grande do Sul, mas são os homeless de downtown. Não tem só isso, então a né? gente continua aí, porque no próprio evangélico fala que você tem que dar para receber. Exato. E graças a Deus a gente está sendo muito bem abençoado, então a gente tenta fazer um pouco parte do nosso social também. É muito bom, não é só ganhar dinheiro, tem que dividir com quem tá do teu lado, exatamente. Agora, meu amigo, vamos lá, me conta uma coisa. Eu vejo, né, que você tá sempre envolvido na operação, né? Então, nesse domingo que eu tava lá do Dia dos Pais, eu vi você pondo mesa, eu vi você varrendo o chão, eu vi você recolhendo coisas, eu vi você fazendo drink, eu vi você servindo vinho, eu vi você... Eu fico lá comendo, tomando meu vinho, mas fico prestando atenção. Agora você vai fazer essa expansão. Sim. Como é que você vai multiplicar o Ricardo? Como é que está esse processo, né, de geração de novos líderes? Né? Claro que não dá para multiplicar, ia ser muito bom, mas dá para ter boas pessoas, né? Como é que está esse processo? E hoje, de quantas pessoas vocês estão da Adega Matriz e para quantos funcionários vocês vão? Sim. Bom, como você disse, não dá para estar na loja 24 horas ou em 3 restaurantes que a gente está abrindo. Então, eu acho que uma coisa mais importante que tem para a empresa são os valores da empresa. Qual que é como é que a gente administra essa parte às vezes eu falo um pouco em inglês, do beliefs, que é o acreditar. Isso. É o acreditar do grupo, né? Quais são as metas e objetivos comuns? E como é que você consegue fazer com que a maior parte da equipe ela tenha esse pensamento comum e objetivo comum, né? Então, quando você vê eu dentro do restaurante fazendo determinadas coisas dentro do restaurante, ele é meio que um apoio psicológico para quem está fazendo aquela função. Porque quando a pessoa não tem muita experiência no segmento, ela fica meio que cega quando ela está muito ocupada. Ela não consegue ter uma visão total. Então, quando você aproxima dela fazendo, eu acredito com que ela tenha um sentimento de, tipo assim, de repente não é tão complicado como eu estou passando na minha cabeça. E passa a não ser tão complicado, porque ela começa a enxergar aquele prisma de uma forma melhor, né? O pessoal que trabalha comigo, né, o Valmor, que vai ser meu operator partner, o meu sócio lá, ele trabalha comigo, a gente trabalha há mais de 20 anos. Então, quer dizer, às vezes eu falo, né, uma frase, o Valmor completa ela. E assim é com o Elton também, assim está sendo com o Carlos, com o Gustavo. Então, a gente tem muita gente de qualidade que tem essa paixão com a hospitalidade, que tem... Quando eu faço entrevista com os candidatos, eu pergunto para eles assim, como é que você se sente servindo pessoas? E você tem que curtir essa parte. E como é que você exceed the expectation do guest? Como é que você pode criar momentos mágicos, né? Então, a gente faz brincadeira de como é que a gente vai encantar o cliente ao tempo todo, né? E o Carlos faz isso com uma maestria tremenda, trabalhou 10 anos na Disney.
né? E o Valmor passou a não ser aquele gauchão bruto de conversar mais com as pessoas, e hoje eu vejo ele brincando mais. E o Elton foi bartender há muitos anos, né? Então ele tem essa conexão com o cliente. Então as pessoas, elas têm isso dentro nosso. Então eu acredito que... O Gustavo você trouxe lá de Las Vegas, Las né? Vegas, O Gustavo era um cara que trabalhou comigo, o primeiro trabalho na América, eu acho que foi comigo em 2007, numa churrascaria em Las Vegas. E a gente manteve um certo contato, uma pessoa que tem uma fé religiosa muito bonita, e teve uma mensagem que tinha que vir para Orlando. Ele é um membro lá da Lagoinha, contribui lá. Então ele e a esposa dele, a Cláudia, trabalham juntos. A gente tem muito casal que trabalha junto, que é super bacana, né? Que um desenvolve o outro e curte aquele momento e faz parte do processo. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, como replicar, é ter o maior número de pessoas possível com pensamento único. E o pensamento é servir pessoas e ir em busca de uma melhoria contínua e tentando ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia. E eu complementaria com o seguinte, né? Você buscou as melhores pessoas no mercado para poder estar nessa posição. Porque todos que você falou aí são pessoas fantásticas e que estão, né, que se destacam dentro dos demais. E você foi lá e buscou os caras que são bons, né? Você não é aquele cara que economiza na contratação. Não, mas é interessante, Pavone, porque são pessoas que vêm trabalhar comigo não pelo dinheiro. O dinheiro passou a ser uma consequência. O Gustavo saiu de Las Vegas para ganhar menos em Orlando. E hoje ele ganha tanto quanto ganhava em Las Vegas. Olha só. O Valmor largou o trabalho dele, que ele ganhava, para ganhar menos em Orlando que ganhava. Que legal. Né? Por você. Porque ele... Não, pelo projeto. É isso, exato. Por acreditar no projeto, por acreditar que de repente eu vou dar um passo para trás hoje, vou dar 2 passos para frente. O Cláudio é a mesma coisa, né? Ele foi gerente geral do Texas Brasil, é um cara que estava em gerência e é um cara que eu trabalhei no Plataforma há muitos anos, que eu era o busboy dele, que me ensinou a carregar bandeira. Olha que legal. Então, quer dizer, são pessoas... O Cláudio eu não conhecia. Ah, o Cláudio conheço de barba. Claro, sim. Então, são pessoas realmente que eles têm a humildade que eu tenho de, apesar de eu ter atingido um nível profissional, existe mais conhecimento e melhoria a ser feita dentro de mim mesmo. Sim, sim. Não tem ninguém dentro do salto, ninguém... De tanto que eu falo, eu aprendi muito com o Carlos, venho aprendendo muito em termos de hospitalidade, porque ele que me ensinou o que era Orlando em termos de Disney Magic Moment. E a gente trouxe isso para dentro da adega, ele pôde ensinar isso, né? E o Valmor tem o sangue do zóio do gauchão, e o Gustavo tem a disciplina que ele tem, que o foco, né? Então a gente se completa como um time. Então é isso que a gente tenta fazer em cada unidade. A adega, quantos colaboradores? Sem as novas unidades. Sim, hoje a gente está um pouquinho com mais na adega de Orlando que deveria ter, até mesmo porque 20 pessoas vão ser transferidas para Kissimmee, né? A operação nossa ela gira entre 75 e 80 pessoas, nós estamos entre 90 e 95 em Orlando hoje. Kissimmee vai ser por volta de 65, 75 pessoas e Deerfield vai ser entre 80 e 90. Então nós estamos falando aí por volta de 230 pessoas trabalhando em 3 unidades. Posso colocar numa fria aqui? Estão contratando, já estão entrevistando o pessoal. Posso abrir aqui, ó? Deve, né? Para você que está em Deerfield, para você que está aqui em Kissimmee, para você que está em Orlando, devidamente documentado, claro, né? A gente tem que dar esse disclaimer, né? E tá querendo trabalhar numa empresa séria, numa empresa comprometida, numa empresa com visão e com respeito, a Adega Gaúcha contrata. Como é que faz? Maravilha. A partir de semana que vem a gente vai estar recebendo a aplicação em Kissimmee. A gente deve abrir daqui a 2 semanas, tá? O processo de contratação em Kissimmee vai ser bem rápido. Deerfield, a gente não está com o escritório pronto ainda para aplicações. Eu acredito que em volta de 1 mês a gente vai estar começando a entrevistar pessoas lá. Deerfield deve inaugurar setembro, você falou. Setembro, Deerfield, Kissimmee, no início do próximo mês, né? Eu peço que quem for aplicar tenha o mesmo sentimento. Eu gosto de servir pessoas. Esse é o nosso requisito, né? A experiência, eu costumo dizer o seguinte, a gente consegue treinar. A educar, cada um tem o seu acreditar. Isso, né? Vem default, então, né? é um pouco diferente. Então, para quem gosta de servir pessoas, é claro que o dinheiro passa a ser uma consequência dos atos, né? E quer agregar a equipe. A gente tem um dos maiores retentions dos Estados Unidos em termos de
de funcionário. Tá? Que As pessoas que legal. trabalham com a gente trabalham realmente por muito tempo, porque a gente acredita que o que é importante para quem trabalha para a empresa é importante para a gente também. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu gosto disso também, porque você fortalece a instituição como um todo, tendo aquele funcionário com você há bastante tempo, né? Você consegue colocar a tua política e passar isso daí para frente. Isso é fantástico. Agora, vamos lá. Então, expansão. Você falou que em 15 dias estamos inaugurando o Kissimmee. Isso aí, se Deus quiser, né? Se não acontecer, não é imprevisto. Mas o plano é esse. Quantos Agora, então, aí vem a pergunta, então. Quando que vocês decidiram aquele ponto e quanto tempo agora para inaugurar? Quanto tempo demorou esse negócio? Na verdade, Kissimmee não era uma decisão nossa de fazer. Ela veio à tona porque a gente estava com negociação com o Publix em Deerfield e estava meio travado, porque a gente ainda é uma empresa pequena, então o Publix tinha alguns requerimentos. E o Outback tinha sido relocado em Kissimmee. E o landlord Kissimmee é um cliente nosso e ele gosta muito da adega e falou, eu preciso ter uma adega em Kissimmee. A adega no quintal de casa. E aí eu cheguei e falei assim, pô, bacana, qual que é? Eu falei assim, olha, tem um Outback, eles têm um faturamento, a gente abriu né, algumas informações, o que fazia sentido, porque o nosso público que mora em Winter Garden, mora em Celebration, mora em Davenport, Claremont, eles vêm pedindo para a gente, para um crescimento da região, ter uma unidade lá. Aí nós conseguimos fazer o contrato com o landlord no meio do setembro, na verdade, que a gente pegou e assinou o contrato. Uau, quase um ano! Setembro a gente fez o contrato, a gente contratou um arquiteto, aí você tem que fazer projetos aqui, não existe puxadinho. Aqui tudo tem que ser feito, projeto arquitetônico, ao ponto deles querem saber qual que é a dimensão do refrigerador da cozinha. Então você tem que ter tudo alinhado, tudo certinho, tudo isso é bem para planejado. você que tá aí falando, vamos montar um restaurantezinho aí, dá uma olhada. Né? Então você tem que ter... eu vou botar meu amigo numa fria aqui, mas continua. Você tem que ter o floor plan, que é o plano do salão, você tem que ter o equipamento da cozinha, onde vai ser. Aí tem toda a parte do que eles chamam de... Life Safe Plan, que é tipo o Life Safe. O Life Safe, para saber onde é que são as saídas de emergência, onde é que são as campainhas de incêndio, onde é que são a luz que vai piscar. Então tem muita coisa envolvida que demora tempo para fazer. Pô, né? Você está falando aí 8 meses. Aí janeiro, meio de janeiro, a gente conseguiu as plantas aprovadas, que chama-se a licença para poder construir. Aí você vem parte de demolição, janeiro, parte de demolição. Então, quer dizer, a obra em si demorou aí entre 5 e 6 meses para fazer. E nesse período você tem que pagar aluguel ou não? Aí depende da sua negociação com o landlord. Né? Existem vários modelos de negociação que você pode fazer com o landlord. Né? Eu acho que o landlord é um sócio do restaurante. Exato. Assim é como eu vejo e assim como eu trato o meu landlord. O meu landlord, eu quero que ele seja cliente do restaurante e fale bem do restaurante dele. Então, ele é parte. Para ele ser parte, eu tenho que ganhar dinheiro. Porque ele também não quer alugar para quem não vai dar certo. Perfeito. Né? Eu não acredito que se deva fazer um aluguel comercial com termos de se pagar aluguel antes da abertura do próprio negócio. Porque senão você já começa sangrando. E né? não é barato. Né? Eu prefiro mostrar para o landlord o quanto que eu tenho em conta e o quanto eu vou gastar de melhoria do imóvel dele para ele comprar a ideia. Tudo bem, ele vai fazer um investimento de 2 milhões no meu restaurante, eu vou abrir mão desse período de construção de aluguel porque o investimento por si vai retornar, vale a pena. Então, eu acho que é muito mais uma questão de transparência, de mostrar, eu não posso te pagar agora o aluguel porque eu tenho esse gasto a fazer, mas não pode ser só em palavras, tá? Tem que ser realmente em projetos, em demonstração de conta bancária, porque o landlord não vai aceitar simplesmente você falar, olha... É interessante eu acho trazer... que é uma questão de supply and demand, né? O mercado está aquecido, se você quer uma localização rápida, você tem aí uma questão de negociação. Não, e é legal trazer isso daí, porque eu consigo trazer um pouco para dentro do meu mercado, né? Às vezes nós atendemos alguns clientes que, poxa, eu gostaria de alugar um imóvel comercial para montar meu restaurante, minha loja de açaí, minha loja de roupa.
E aqui é bem diferente do Brasil, porque você tem que mostrar que você tem capacidade de empreender naquele lugar. E que se você não faz um bom business plan para convencer o teu landlord, o dono do shopping, de que você tem capacidade de permanecer lá, ele não te aluga, ele nem te atende, né, normalmente. Você falou, tive uma dificuldade com o Publix, Sim. porque a nossa empresa é nova, né? Então, uma empresa de 2, 3 anos, com 80 funcionários, com todo o background que vocês têm, o Publix simplesmente criou caso para vocês. Né? E a gente teve que demonstrar realmente balanços, resultados, o que a gente vem fazendo, né? E hoje, né, depois de abrir no Publix, depois de pegar uma loja do Outback, a gente já tem vários corretores buscando a gente, porque já vê que o negócio é mais encorpado, né? Eu lembro quando eu comecei a negociar com o meu landlord atual, e eu trabalhava com uma corporação muito grande, né? Eu trabalhei para Fogo de Chão há muitos anos, e eu tive uma certa pressão com o landlord, e o landlord chegou pro broker, eu falo com ele que ele não é dono da Fogo de Chão, não, ele está começando agora. Então, porque realmente a gente tenta negociar da forma que trabalha para uma corporação grande, mas é uma diferença muito grande quando você vai fazer seu próprio negócio. Então, você tem peso da caneta é diferente. E isso né? eu ainda tenho, né? Ontem eu estava com a Cisco negociando contrato, e eu estava na feira deles de apresentação e tal, falando 2, 3 lojas, teve uma hora que o cara chegou e falou, você ainda não tem 10 lojas. Né? Mas é claro que a gente tenta vender o nosso peixe também, né? Para mostrar para ele e tal. Então você tem que ter realmente um jogo de cintura de negociação para você poder ser competitivo nesse mercado tão agressivo. Mas é legal trocar essa experiência com os nossos seguidores, porque justamente mostra aquilo que eu tento passar também para o pessoal, que os números dos Estados Unidos têm sempre 2 zeros a mais do que o número que você tem no Brasil, né? Você falar de um restaurante, você está falando de um restaurante que vai para quase 300 funcionários, né? 200 e poucos funcionários, 3 sedes, um belo no faturamento, e é pequeno comparado com o restante, Sim, né? né? É uma mega operação, mas é pequeno comparado com o restante, né? Isso e aí você tenta bem diferente, E aí você né? tenta plantar sementinhas também, né? Porque quando o cara fala uma resposta dessa, você pode também ter um entendimento de mercado e chegar e falar assim, olha, mas eu entendo também que tem que ter uma conscientização das distribuidoras, porque o mercado americano ele está num período de análise. Né? Você vê grandes redes como Red Lobster abrindo o bico, né? Abrindo o bico, você vê Outback fechando loja, você vê a Tijuana Flat, você vê Crack and Barrel fechando loja. Então, quer dizer... Foi o Tropical da UBT fechou. Então, quanto que você vai pegar aí e investir todo o seu potencial de venda em redes grandes e não prestar atenção quem está crescendo no mercado. Então, quer dizer, eu acho que o mercado está sendo um pouco analisado pelas redes de distribuição para entender que é o seguinte, espera aí, tudo que a gente fez durante esse tempo, que era vou vender barato para o grande e vou sangrar o pequeno, será se o pequeno ele não está sobressaindo em termos de crescimento? Então, o hábito de consumo mudou muito durante a pandemia, né, Ricardo? Muito. Você vê a própria Starbucks aí passando mal também, um monte de a Operação Brasil deu errado. Pô. Né? E volta aí eu dizer, nem tudo que dá certo nos Estados Unidos vai dar certo no Brasil, nem tudo dá certo no Brasil vai dar certo aqui. Então, o Starbucks não dá certo no Brasil é algo que é alarmante. E agora me fala uma coisa, a gente estava falando um pouco de inovação, a gente já falou bastante de serviço de Orlando, inovação. Como é que está esse processo lá da nossa Adega Gaúcha? O que está vindo aí de novo? Olha, a gente está cada vez mais nos posicionando no segmento do steakhouse americano. Tá? A gente tem a experiência completa, que é o espeto corrido, que é o nosso carro-chefe, né? Mas a gente vem posicionando cada vez mais o nosso segmento à la carte. Porque esse segmento não foi um segmento muito desenvolvido pela churrascaria brasileira. A churrascaria brasileira sempre posicionou no segmento de espeto corrido. Então, hoje você pode ir na adega ter uma picanha maturada, você pode ter um tomahawk, um New York Strip, um ribeye. Então, a gente está... Porque eu tenho essa experiência também do steakhouse americano, que eu trabalhei hambúrguer durante 8 anos. Então, eu vi que, tudo bem, né? Eu quero me posicionar num segmento das corporações grandes, como o Fogo de Chão, Texas Brasil, Rodízio Grill, que são as maiores redes, mas eu quero também me posicionar no segmento do Outback, do Longhorn, do Saltgrass, do Texas Roadhouse. Então,
esses pratos à la carte são coisas que estão crescendo dentro da adega, tá? O que eu vi dentro da adega, a gente trabalha com um processo de maturação de carne muito bom. Então, nossa picanha ela é maturada há 45 dias. Então, é uma picanha diferenciada. E com a minha experiência, eu estou olhando a parte de inovação de maturação a seco também. Então, a gente vai ter um dry aged steak na adega, que vai ser um prato à la carte, que vai ser maturado dentro da adega. Uau! Então, são os segmentos que a gente está olhando, né? A parte de frutos do mar, a gente tem trabalhado um pouco mais, a gente tem ostra, tuna tartar, surf and turf, que é o rabo de lagosta com carne, né? O risoto de limão siciliano com tinta de polvo. E o camarão. Americano gosta de frutos Então, do mar, né? a gente está se posicionando nisso porque eu vi que Orlando, quando eu cheguei aqui, que era um mercado muito de comida congelada. Isso me assustou um pouco. Porque a gente trabalha com comida fresca, a gente olha em termos de qualidade e era muito tudo processado, né? Eu conto o caso que eu peguei um restaurante que eu estou abrindo na adega de Kissimmee agora, eu entrei na cozinha, tinha 5 micro-ondas. Até agora eu fico sem entender como é que você pode ir num restaurante alguém apertando um botão para esquentar a coisa no micro-ondas para você. Mas enfim, é meio que uma prática normal de você não ter que ter funcionário para fazer e ter tudo processado e só botar no negócio para esquentar. E aí você consegue diminuir um pouco de custo de mão de obra, mas para quem conhece de comida, deixa um pouco a desejar. Né? Então, a gente vem posicionando e inovando nesse segmento de à la carte. Hoje, a adega corresponde a 17% à la carte. Eu acredito que a operação de Kissimmee vai ser por volta de 22% de à la carte. Então, já tem salamantra, que é um tipo de equipamento diferente para fazer steak. Né? A gente já fez a churrasqueira do lado da linha de produção para poder o chefe trabalhar junto com o gaúcho ali para poder desenvolver produtos ao nível de padrão americano, sem perder a essência brasileira. Que loucura. E hoje, só para mim ter uma ideia de preço, né? Um à la carte hoje lá, se eu chegar lá hoje, eu quero um New York Strip ali, tradicional. A gente tem picanha, 2 acompanhamentos. A gente tem picanha de $22 a um tomahawk de $98. Tá. O tomahawk são para 2 pessoas. $98 um tomahawk, só isso? São para 2 pessoas, sim. Dá 49 pila por pessoa. Né? Meu então, Deus, eu já cheguei a pagar 150 pila no tomahawk e não foi bom, hein? Aqui em Orlândia. O nosso tomahawk é da Stockyard, é um nível alto tomahawk que a gente faz, porque não é um produto que a gente está introduzindo. Tá? Então, quer dizer, a gente tem um cálculo diferente dentro do nosso, a gente chama controle de custo final de alimento, porque senão a conta não fecha. Né? Então, não é que a gente vende muito tomahawk. Então, quer dizer, o preço dele ele não impacta muito o meu produto final. Eu não ganho muito dinheiro vendendo um hambúrguer de $10. Sim, tá? Porque você tem pessoa para produzir e tal. Mas eu também não vendo muito hambúrguer de $10. Então, quer dizer, existem alguns produtos dentro do restaurante que você vai conseguir ter um valor melhor porque aquele produto não representa tanto no volume final. Quando eu vou beber vinho em restaurante, né? Eu geralmente procuro vinho que não tem nome, tá? Eu procuro vinho de produção pequena, vinho que não movimenta muito na carta de vinho, porque o markup dele, ele vai ser menor. Aprendi isso com você. Então, quer dizer, você chega num restaurante, você pede um vinho renomado, você vai pagar o preço que for. Né? Mas se você vai procurar alguma coisa diferente, e eu gosto de tomar vinhos diferentes, eu vou procurar lá um Petit Verdot do Chile, ou vou procurar um Cabernet Franc da Croácia, se tiver, né? Isso realmente você vai ter aquele negócio que você não encontra em qualquer lugar. Você não vai encontrar em qualquer lugar, e o preço dele vai ser um custo-benefício melhor. Mas também depende da sua cabeça de estar aberta para experimentar algo diferente. Porque às vezes a gente tem a questão de, não, eu vou consumir o que eu gosto. E não tem nada de errado nisso. Né? Mas eu, geralmente, quando eu saio para beber alguma coisa, eu sou sommelier, estudei vinho há muitos anos, eu vou perguntar para o sommelier, o que você tem de diferente? O que você quer me mostrar? Né? E aí ele se sente ainda mais valorizado, porque o trabalho dele é, de certa forma, mostrar um produto diferenciado, e você vai ter uma conexão, ele vai te trazer algo realmente. E você falou de carta de vinho, isso é uma outra característica da adega gaúcha, a sua
Adega. Sim. Meu amigo, quantos rótulos nós temos lá hoje? Hoje nós estamos com volta de 90 rótulos, né? Mas a gente tem a questão também, como você falou no início, de escutar o que o cliente quer, né? E eu vi, igual tem o Whisky Club no Brasil, que eu achei um negócio bem bacana. E a gente não quer que as pessoas dirijam intoxicadas, né? Porque ter o DUI na Flórida é um negócio muito sério. Vai preso. O negócio não é igual o Brasil, que tem tolerância zero, mas se você tiver com BAC acima de 0,8, se não me engano, você vai preso. Né? E eu vi que o seguinte, falei, não, o nosso cliente, ele pode, o cliente regular, ele chega na adega e fala, não quero beber minha garrafa toda, eu quero uma garrafa de, sei lá, o Queimos, ou eu quero um Ciganello, ou eu quero um Jordan. Ele pode beber uma taça de vinho, tem um Coravante, tira a taça de vinho, a gente coloca a etiqueta, né, que aquele vinho pertence ao Pavone, e aí dentro de um mês ele tem que voltar para tomar o vinho de novo, porque senão eu sou sommelier, eu vou beber o vinho dele. Então e aí as pessoas voltam. Uso capião, né? E agora, até agora, nenhum cliente, um amigo nosso deixou uma garrafa para eu beber, o que eu acho umas fotos de consideração. Mas a gente deixa isso bem claro, tá? Porque a gente tem um espaço realmente reservado para as pessoas. E tem aquela vez que você está tomando um vinho e você fala, pô, eu queria só mais uma taçazinha, não quero abrir uma garrafa, a gente cuida do cliente. E como é que é o nome do negócio? O Curavan? Coravant. E aí, aí o que aconteceu? Da última vez que eu cheguei, eu falei, rapaz, eu preciso de um negócio desse. Dei meu celular, falei, acha esse negócio. Me achou na Amazon, custa $200 um negócio. Fantástico, chegou ontem em casa. Aí eu abri e falei, vou tomar só uma taça. Mas no fim, acabei tomando uma garrafa e uma taça. Mas uma taça você ajuda a garrafa. Exato. Porque foi justamente isso que ele falou pra mim. Ele falou, às vezes você toma uma garrafa e você fala, só falta aquela uma tacinha só pra finalizar, né? Pra dormir bem. E foi isso que eu fiz ontem. Tomei uma garrafa e uma taça. Mas é fantástico. Isso daí tem no Brasil? Isso daí deve ter, mas deve ter uns 5 mil reais. Deve ter chegado. Tudo no Brasil é mais caro do que aqui, né? Mas provavelmente, né? E o brasileiro hoje que toma vinho também viaja no mundo todo. Sim, também. ele traz. Então mesmo ele pode comprar. Na hora de comprar, compra os cartuchozinhos de argon para poder trocar, porque aquilo você tem uma quantidade de taça que você vai conseguir tirar, né? E se o vinho tiver no finalzinho ali, meia garrafa para baixo, eu não recomendo tirar, não, porque você vai gastar o argon para encher a garrafa. Então já abre e toma. Já abre e toma ele inteiro. Mais né? se você está na dúvida de uma ou duas caças, né? Mas está meia para baixo. Já vai. Não vai, não. Não, mas é mesmo. E foi o que eu falei. Às vezes eu deixo de tomar o vinho porque eu quero tomar aquele vinho, mas eu sei que eu não vou tomar a garrafa toda. E não adianta. Eu tenho um cliente meu, ele me deu um tampão que você coloca lá, que ele também tem alguma coisa químico nele, que diminui a oxidação do vinho, realmente. Para 2 dias. Mais do que isso, ele já oxida. Agora, se você só pôr a rolha, no dia seguinte o vinho já não é mais mesmo. Não é. Ele teve contato com oxigênio e já era. Já era. Ele vai, e você sente assim o paladar de longe, que é diferente. Eu adorei isso daí. Bom, temos inauguração de Kissimmee, temos inauguração de Deerfield, falamos do serviço, falamos do hambúrguer, falamos do review do Google, falamos da equipe maravilhosa, abrimos até vaga de emprego aqui, falamos de vinho, falamos de... uma outra coisa, vocês abrem no almoço também, né? Que dia que vocês não abrem? A gente abre 365 dias por ano, né? Abre todos os dias. E a ideia dessas 2 novas, abrir no almoço também. Almoço e jantar. Né? Então, almoço hoje na adega é muito almoço de negócio. Tá? Muita gente vai lá, que eles fazem negócio. E eu tento conectar pessoas também. Isso é verdade. Eu tento, né? Você estava domingo lá, eu te apresentei o Luiz, que faz os nossos ripados e tal. Então, eu acho que essa conexão, esse network é importante no restaurante. E a gente tenta fazer isso. Né? Além do que você também faz a confraria. A confraria do vinho, que são amigos juntando para poder ter uma experiência gastronômica. É um pouquinho diferente, porque é um menu de harmonização, não é espeto corrido, e a gente lança as nossas novidades nessas confrarias. Né? E é sobre servir pessoas, Pavone. Né? Eu estava viajando... pessoas. Eu estava viajando no último furacão que teve em Orlando, e eu estava muito preocupado com o meu pessoal aqui, né? E 2 horas da manhã eu estava acompanhando onde estava o furacão, né? E eu vi que ele tinha perdido força. E o Valmor, eu liguei para o Valmor 6 horas da manhã, e falei com ele, Valmor, Chiru,
vamos abrir no almoço. Eu falei, seu Ricardo, mas não vai dar gente. Eu falei, mas não estou preocupado com se vai dar gente ou não. Tá? Primeira coisa, nós temos que olhar pela saúde do nosso pessoal. Quem tiver com água perto de casa, tiver com risco, não sai. Né? Ver quem pode ir, tem lugar que não foi alagado, porque tem família. Tem família de turista, tem gente que ficou preso no hotel, tem gente que quer sair para comer. Nós temos que alimentar as pessoas. Tá sem água, então, tá sem luz. Não é luz, uma questão de eu aumentar o preço, não é uma questão que, se eu for servir, você imagina, você está com a família viajando em Orlando, a criança chorando dentro do hotel, precisando sair para comer, ou comendo uma comida ali que a criança é difícil. As crianças em Orlando, elas escolhem para comer na adega, porque tem a melancia, porque tem o feijãozinho, porque tem... Então a gente, né? Dia dos Pais, do dia dos pais eu fiquei sem cadeirinha, as Haiti acabaram, né? Eu falei, gente, para que dê as cadeiras? Tava tudo ocupada, né? Porque realmente a churrascaria, ela dá isso para a família de levar uma criança que está descobrindo sabores e ela come. Come porque vê um espeto, porque vê gente, porque vê variedade, os pais ficam mais relaxados. Então eu falei, nós vamos abrir o restaurante, se nós tivesse vir uma pessoa, nós vamos abrir o restaurante. Porque esse é o nosso papel. Ajudar dentro da né? comunidade. De tanto que quando teve a pandemia, né, ele era considerado first responder, isso. Né? O restaurante tinha que estar aberto para to go. Não podia ter sentar as pessoas, mas tinha que abrir. Como é que as pessoas vão comer? Tem gente que não sabe cozinhar. É verdade. Então, quer dizer... Não, e não podia sair de casa para ir no mercado. Né? Ou vai no mercado, eu preciso de alguma coisa, deixava o to-go lá na porta da pessoa, mas Então, a gente pensa muito isso de... o restaurante ele tem um papel dos momentos difíceis das pessoas ou dos momentos felizes. O momento difícil que a pessoa está ali passando por uma certa dificuldade, precisa ir num restaurante para poder se tratar bem, se cuidar. Sim, né? Ou precisa, né, de relaxar, ou precisa fazer um negócio, ou precisa de um furacão. Então a gente tem essa política realmente de abrir 365 dias por ano. Meu amigo, como sempre, muito bom conversar com você. Estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, até porque eu preciso liberar você, que a dona Nath já mandou mensagem aqui falando que libera o Ricardo e tem que trabalhar. Todos esses novos restaurantes vão abrir no almoço normal, você falou? Almoço e jantar. Hoje a pessoa come lá a partir de quanto? Então? Ela come a partir de $10 um hambúrguer, ou um buffet de salada 19, ou um prato à la carte 22, ou um rodízio de 42. E assim, final de semana 47. Legal, rodízio, né? Legal. Então é um custo-benefício realmente fantástico. Tem gente que me pergunta como é que eu faço. Mas ainda ganha dinheiro, né? Espero que sim. Né? Eu acho que a consequência vai ser. Eu esqueci de uma pergunta, porque eu sei que tem muita gente curiosa aqui. Se você não quiser responder, eu vou entender. Mas você está abrindo um restaurante em Kissimmee, você mesmo já falou que fechou o contrato em setembro, 3 meses, em janeiro saiu o projeto, você vai inaugurar em julho, ou seja, aí quase 10 meses. E você lá teve que descascar tudo e refazer tudo, né? Qual o investimento para abrir uma churrascaria? Olha, Pavone, era muito mais fácil antes. Tá? Era muito Quer que eu pego a caixa de lenço ali? Não, era muito mais fácil antes, porque o que acontece é o seguinte... Orlando, como Miami, ele mudou muito. Você não consegue hoje vir para Orlando e abrir um restaurante que não seja um pouco mais requintado. Tá? Então, meus competidores, teve um que veio para Orlando, gastou $8 milhões para abrir um restaurante, né, no Dr. Phillips. Tem um outro que está sendo aberto agora, que investiu $4,5 milhões. Né? A própria Fogo está abrindo uma nova unidade de 6 milhões. Né? E eu acabei gastando num restaurante que estava a parte de trás pronta. Porque como era um Outback, já tinha caixa de gordura, já tinha... O back office que você chama, o back of the house, que a gente chama, né? Essa parte de trás de exaustor, de caixa de gordura, de máquina de lavar. Isso aí, se você for fazer da base de um restaurante desse tamanho, você vai gastar $1 milhão para fazer. Só para cozinha? Para fazer cozinha, você vai gastar $1 milhão, né? E nós colocamos mais um investimento de $2 milhões nessa unidade
né, para poder estar no nível que nós queremos estar. Isso só de instalações. Instalações e projeto imóveis. Sim. Sem contar equipamento, não, sem contar pessoal, tempo ainda, marketing, Não, essas isso é coisas. o business plan completo. Ah, né? tá, ok. Agora, é lógico que aí a gente vai ver como é que vai ser a capacidade de retorno disso. Né? Um plano de negócios, né, para falar para quem quer investir, para ser um pouco mais claro, o investimento desse ele tem que ter um retorno de 3 anos. 3 anos, tá, né? entendi. Bom, então, excelente. Dizer, né? Então é considerado um investimento em 3 anos, mas a chance de dar errado é muito maior que dar certo. Então eu espero que a gente dê certo, lógico, não é questão de um dia desse, mas a gente vê estatisticamente o número de restaurantes dar mais errado do que dar certo. Aí existe parte de planejamento. Se você não sabe planejar, eu tenho um amigo meu que resolveu abrir uma bakery, demorou 6 meses, nem abriu a bakery e gastou dinheiro. Nossa. Então, quer dizer, planejou errado. Já escutei essas histórias. Né? Então, não é tão simples assim. Então, tudo que você vai fazer, tenta contratar quem sabe fazer. Tenta fazer um plano de negócio que seja o mais conservador possível, né? E tenta entender o que é o seu foco. Porque se você for abrir um negócio que não tiver o nível dos outros, a chance de dar certo é muito mais difícil. É complicadíssimo. Então, o mercado é o mercado americano, super competitivo, né? Eu falo com meus amigos aqui, abrir restaurante em Kissimmee, abrir restaurante em Orlando brasileiro é muito difícil. São 95 brasileiros donos de restaurante em Orlando. Ah, tá de sacanagem. 95. Eu conheço 4, 5. Eu te falo, eu vou te mandar a lista depois. Absurdo. Né? É a cidade dos Estados Unidos que tem o maior número de brasileiros donos de restaurante. Meu Deus, eu não sabia. Né? Eu pensei que tinha meia então, dúzia. Mas é isso, né? É porque às vezes você vê, não, um dos melhores restaurantes de Orlando é o Tursi Pasta, para mim, italiano. O Vinícius, o Tursi, ele é brasileiro. Né? E agora ele tá abrindo em Maitland também. Então você tem a pizzaria, tem Pie Factory, tem um monte. Né? Sushi tem um monte. Né? É verdade. Aí você vai olhar. Tem até hamburgueria. Tem hamburgueria, aí tem esfirra, tem loja de salgadinho, padaria, tem... Abriu uma padaria nova agora, ali perto do restaurante. Não, ali perto da International Drive, ela chama Pão na Chapa. Preciso ir lá. Então, tem muita coisa aí, muito restaurante brasileiro que disputa a mesma fatia, vamos dizer assim. Né? Eu tento diversificar a minha clientela justamente por isso, porque mesmo que tenha 160 mil brasileiros, eles não saem para comer sempre e existem 95 brasileiros, donos de negócio brasileiro, que vai para o público mais fácil de se conectar, que é o próprio povo dele. Né? Eu sou brasileiro, vamos conectar com o brasileiro. Então não é tão simples. Né? Investimento ele tem que ser bem pensado. Né? Eu sei fazer restaurante, mas entre nós aqui, eu acho que imóvel é mais fácil para investir. Porque imóvel você compra, aluga ou vende depois que está pronto. Então, quer dizer, quer comprar imóvel, procura o Pavone. O retorno é um pouquinho mais longo. A gente vai falar em 10 anos, 12 anos o retorno, mas é seguro. Né? Você está falando em 3 anos e não tem que trabalhar nele. Não tem que trabalhar, deixa lá. Né? Mas é isso daí, Ricardo. Cara, parabéns, bicho. Olha, obrigado mais uma vez de você ter topado vir aqui trazer toda essa tua história de sucesso, conhecimento, contar da tua operação, falar números. Eu sei que isso daí, às vezes, não é todo mundo que se sente à vontade, né? E parabéns pelo sucesso da Adega. Um parabéns, assim, enorme para toda a tua equipe que cuida ali da minha família, dos meus clientes, dos meus amigos que vão lá e todo mundo só fala bem. Parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo. Que Deus continue abençoando vocês. Que essas novas 2 unidades sejam um sucesso. Conta com a gente para que esse sucesso aconteça. Conte sempre. E que dessas 3, né, já 3, que já é um sucesso, que venham mais 30 aí nos próximos anos. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Pavone. Obrigado a você aí, ouvinte do Pavone Podcast. Espero poder contribuir um pouco com o meu aprendizado aqui de 25 anos, para você que está no Brasil, quer investir na América, para entender um pouquinho mais. O seu projeto aí do podcast é super bacana, vocês estão de parabéns
e eu fico muito feliz de poder contribuir pelo menos um pouquinho nesse dia. É isso aí, pessoal, é isso aí, conhecimento de qualidade, gente bacana, não é fácil mesmo, você quer abrir um restaurantezinho, aí $2 milhões e pode ser que não dê certo. Pensa bem no que você está falando, porque a coisa aqui, o buraco é mais embaixo. Bom, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Omi Realty, a Happening Cabinets, a Câmbio Hoje, a Cross Country Mortgage, a Atena Contabilidade, a Trinos Rental Car e a TS Immigration, que faz com que esse podcast se mantenha no ar. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixe o seu comentário e recomende para os seus amigos, que isso ajuda muito a gente vir aqui toda terça-feira passar para vocês mais um episódio e convencer esse pessoal bacana que deixa ali, que doa algumas horas do seu dia para vir aqui levar para você um pouco da história deles. Obrigado por acompanhar até aqui. Ricardão, sucesso mais uma vez. Valeu, pessoal!